E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao nosso curso AWS na Prática, onde estamos iniciando aqui o nosso quinto módulo e iremos falar sobre armazenamento na AWS. Mais especificamente, vamos utilizar aqui o S3, né, o nosso Amazon, o Simple Storage Service, e vamos falar um pouco mais sobre EBS, né? Vamos trazer um pouco mais de conceitos aqui sobre o EBS. Já abordamos EBS nos últimos laboratórios, né, quando utilizamos ali propriamente dito ali, anexar um disco a uma instância EC2, né? Vamos falar um pouco mais os tipos de EBS existentes na AWS. Obviamente a AWS tem outros tipos de armazenamentos, mas neste módulo, né, nós vamos cobrir basicamente o S3, né? Pessoal, falando sobre o S3, ele é um serviço popular muito flexível e barato serviço de armazenamento na AWS. Ele possui aí 6 classes de armazenamento, né, que é o nosso S3 Standard, o S3 Intelligent Tiering, né, temos o nosso S3 Standard Infrequent Access, que é o nosso S3 padrão IA, temos o S3 One Zone Infrequent Access, que é o S3 One Zona, temos o S3 Glacier e o S3 Glacier Deep Archive, que é o S3 Arquivo Profundo. A utilização de uma dessas classes, pessoal, ela se dá quanto à utilização do nosso dado. Cada vez mais que o nosso dado ele é acessado, né, a frequência do acesso, nós podemos utilizar o S3 Standard ou o S3 Intelligent Tiering. Quanto menos, né, quanto mais raro é o acesso, podemos utilizar aqui o nosso S3 Standard Infrequent Access, o S3 padrão IA, ou o nosso 3 One Zone Infrequent Access. E cada vez mais que o nosso dado ele é mais basicamente que colocado em repouso, a gente pode utilizar aí o S3 Glacier ou o S3 Glacier Arquivo Profundo, né, o Deep Archive, beleza? Nos nossos laboratórios nós vamos tentar elucidar o, a questão de quando utilizar cada uma das classes e falar também sobre os preços de utilização dessas classes de armazenamento, beleza? Falando ainda sobre o Amazon S3, ele é recomendado para armazenar objetos grandes com abordagem de chave-valor, key volume, né? Ele também é chamado de Object Storage. Ele fornece para a gente aí um REST API para acessar e modificar objetos. Ele armazena, pessoal, todos os tipos de arquivos que a gente possa imaginar, como texto, binário, backup, media files e archives, application package e logs. Ele também pode armazenar ali os nossos bancos, os nossos databases ou storage devices, né? Ele fornece para a gente armazenamento ilimitado, beleza? O S3 Storage Class, ele também nos fornece aí uma 99,99% de disponibilidade. E quando falamos de durabilidade, são 11 noves de SLA aí, pessoal, beleza? Esses objetos, né, para que possa alcançar a durabilidade de 11 noves, os objetos do S3 são replicados dentro de uma única zona em várias AZs, aí utilizando aí os conceitos de zonas de disponibilidade, né, as replicações dentro das zonas de disponibilidade, beleza? Além disso, nós podemos armazenar dados de teste, né? Como assim, Alexandre, armazenar dados de teste? Digamos que eu estou migrando o meu data center local para a nuvem, né? Então, o que eu posso fazer primeiro é deslocar os meus dados para um S3 e em seguida eu posso levar os dados do S3 para um banco de dados aí, qualquer um dos bancos de dados oferecido aí pela AWS, beleza? Vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre o EBS, né? Vamos falar um pouco mais sobre conceito, né? Literalmente ele aí é um disco, né, rígido anexado, que ele pode ser anexado a uma instância, né? O Amazon Elastic Block Store, né, o nosso EBS, ele fornece volumes persistentes de armazenamento em bloco para um uso, né, para uso com instâncias do Amazon EC2 na nuvem da AWS. Cada volume do Amazon EBS ele é replicado automaticamente dentro da sua zona de disponibilidade para nos proteger aí contra falhas de componentes, oferecendo uma alta disponibilidade e durabilidade. O EBS ele é um disco de bloco de storage que nos permite anexar um disco diretamente ao nosso servidor virtual, à nossa instância, e utilizá-lo como um disco C ou um disco de partição do nosso sistema para armazenar objetos e ler as nossas aplicações, né? Ele comumente é utilizado aí, pessoal, para boot volumes, SQL Database, NoSQL Database, Big Data Workloads,
Data Warehouse e processamento de log, beleza? Como vimos no nosso laboratório, o EBS ele pode estar anexado, né? Podemos ter vários volumes anexados a uma única instância, né? Ele também fica aí específico em uma zona de disponibilidade. Seus dados são persistentes, independente da instância EC2. Podemos anexar vários discos, né? A mesma instância, como falamos aqui, e cada volume é replicado dentro da nossa AZ, beleza? Ainda sobre EBS, ele possui, pessoal, 5 tipos diferentes de armazenamento do EBS. Né? Quais são esses tipos, Alexandre? São os tipos de unidades de estado sólido, né, que é os nossos SSD, e temos as unidades de disco rígido. Né? Deixa eu voltar aqui na apresentação. E a unidade de disco rígido do HDD. Né? Para uso, né, aí nós temos aqui as finalidades, né, de uso geral, né, a finalidade é a nossa General Purpose, que é a nossa GP2. Esse GP2, IO1, ST1, SC1, esses são os nomes das APIs fornecidas aí para EBS, beleza? Falando sobre a descrição, por exemplo, de GP2. GP2, pessoal, é um volume SSD de uso geral que equilibra preço e desempenho para uma ampla variedade de cargas de trabalho. E os casos de uso para o GP2, ele é recomendado para a maioria das cargas de trabalho, volume de inicialização do sistema, áreas de trabalhos virtuais, aplicativos interativos de baixa latência e ambientes de testes e desenvolvimento. O nosso IO1, né? IO1 Provisioned IOPS SSD, ele é um volume de SSD de mais alto desempenho para cargas de trabalho de missão crítica, de baixa latência ou de alto rendimento. Nós podemos aí utilizar ele no caso de uso aí para aplicativos críticos de negócio, né, que exigem desempenho de IOPS, né, que precisam ainda de uma taxa de transferência por volume, como carga de trabalho de grandes bancos de dados como MongoDB, Cassandra, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle, beleza? Sob a utilização do nosso ST1. Ele é um volume HDD de baixo custo projetado para carga de trabalhos acessadas com frequência e com altas taxas de transferência. Casos de uso para esse tipo de armazenamento é carga de trabalho de streaming que exige taxa de transferência consistente e rápida e um baixo preço, né? Ele é utilizado aí para Big Data, Data Warehouse, processamento de logs, né? E não pode ser um volume de inicialização, beleza? E o último, o nosso SC1, que é um volume do HDD com menor preço, com menor custo, né? Projetado para carga de trabalho, acessadas com menos frequência. Casos de uso desse tipo de armazenamento é armazenamento orientado para taxa de transferência para grandes volumes de dados acessados raramente, cenários nos quais o menor custo de armazenamento é importante. Não pode ser um volume, ele também não pode ser um volume de inicialização. Beleza, dito isso, pessoal, mas e onde que eu faço essas escolhas, Alexandre? Como é que eu consigo é, escolher o meu EBS para esse tipo de configuração? É o que eu vou demonstrar para vocês agora e que propositalmente a gente deixou para fazer nesse laboratório onde é falado sobre armazenamento. Deixa eu só pegar aqui a minha console. Deixa eu sair daqui da apresentação, pegar a console da AWS, trazer aqui para a gente. Pronto, estamos aqui na AWS novamente. E aqui, pessoal, vamos aqui simular, por exemplo, a nossa EC2. Estamos na nossa EC2, né? Nós vamos aqui executar a nossa instância, running instance. E no momento que nós estamos criando, né? Vamos só aguardar aqui enquanto carrega a página da AWS. Está um pouco mais demorado, mas beleza, carregou. Vamos lá. Quando nós realizamos o launch instance, nós escolhemos aqui a nossa imagem, já passamos por todo esse processo, né? Vamos só utilizar essa versão mesmo, T2 micro. Beleza? Aqui em Add Storage, né? Vamos pular diretamente. Quando eu adiciono um volume, né? Eu escolho aqui o tamanho do volume e aqui, pessoal, é onde eu vou utilizar o tipo de
o tipo de armazenamento, né, do EBS que eu quero utilizar. Se ela vai ser um GP2, um IO1, IO2, né, um Code HDD, beleza? Então, aqui que a gente consegue fazer o uso dos tipos de armazenamento do EBS. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Nos vemos aí nos próximos vídeos do capítulo 5, beleza? Do módulo 5. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.